Próximo exercício, pessoal. Encontre a distância do ponto A, menos 6, 8, à origem do sistema cartesiano. Gente, a origem do sistema cartesiano são os pontos 0,0, tá? Então, distância, né? Dos dois pontos, eu vou chamar de A e B também, tá? Mas não precisa necessariamente ser A e B, né? É igual a raiz quadrada de x de b. Eu vou usar, esse é o A, né? E esse é o B. X de b, que é 0, menos o x de A, que é menos 6 ao quadrado, mais y de b, que é 0, menos 8 ao quadrado, tá? Então, distância de AB é igual menos com menos é mais 0 mais 6, 6 ao quadrado mesmo, mais menos 8, né, ao quadrado, que vai, 0 menos 8 é menos 8 mesmo, tá? E menos 8, então aqui, menos 8 ao quadrado. Então, distância de AB é igual a 6 ao quadrado, é 6 vezes 6, que é 36, mais menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que dá 64. Ou seja, distância de AB é igual a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100, 10, tá? Próximo aí. Encontre a distância entre a origem do sistema cartesiano e o ponto 2, menos 2. Então, vou chamar essa origem de A, são os pontos, a origem são os pontos 0, 0. E B, 2 e menos 2, tá? Então, distância de AB é igual a raiz quadrada de x de B, que é 2, menos o x de A, que é 0, ao quadrado, mais y de B, menos 2, menos o ponto A, que é 0 ao quadrado. Então, vamos lá. 2 menos 0 é 2 mesmo. 2 ao quadrado, mais menos 2 vezes 0 é menos 2 ao quadrado, tá? 2 ao quadrado é 4, mais menos 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4, raiz quadrada de 8, né? Raiz quadrada de 8 simplificado fica 2, raiz quadrada de 2, tá? Gente, ó, o próximo exercício aí, encontre o perímetro do triângulo de vértices 1, 2 e 4 e C, 3 e 3. O que é o perímetro, pessoal? É a soma de todos os lados, né? Então, nós temos aqui o primeiro ponto A, que é 1 e 1, B, que é 2 e 4, e C, que é 3 e 3. Ligando o A com B, o B com o C, e o A com o C, olha lá, nós formamos esse triângulo. Então, o que é o perímetro? Vai ser esse lado, mais esse lado, mais esse lado, tá? Então, nós temos que calcular essa distância, essas distâncias, né? Vão ser 3 distâncias, ó, o A com B, o B com C e o C com A, tá? Para poder fazer a soma, né? Calcular o perímetro, tá? Então, vamos lá. A com B, né? Distância de A, B, é igual a raiz quadrada de x de B, que é 2, menos x de A, que é 1, ao quadrado, mais y de B, que é 4, menos y de A, que é 1, ao quadrado. Distância de AB é igual a 2 menos 1 é 3 ao quadrado, mais 4 menos 1, 3, opa, 2 menos 1, eu fiz 2 mais 1. 2 menos 1, pessoal, é 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, distância de AB é igual a 1 ao quadrado é 1 mesmo, mais 3 ao quadrado é 9, né? Então,
Distância de AB é igual a raiz quadrada 1 mais 9, 10. Raiz quadrada de 10, tá? Vamos lá agora, calcular a distância de B e C, tá? Distância de B e C é igual a raiz quadrada de, olha lá, x de C menos x de B ao quadrado, mais y de C menos y de B ao quadrado. Ou seja, o ponto 2 menos o ponto 1, tá? Distância de BC é igual a x de C, qual que é? 3 menos o x de A, que é 2, ao quadrado, mais y de C, que é 3, menos y de B, que é 4, ao quadrado. Distância de BC é igual a 3 menos 2, 1 ao quadrado, mais 3 menos 4, menos 1 ao quadrado. Distância BC é igual a 1 ao quadrado, é 1 mesmo. Menos 1 ao quadrado é 1 também. Ou seja, raiz quadrada de 2, tá? E agora, qual que falta? A distância C e A, não é? Ó, nós calculamos essa distância aqui, que deu raiz quadrada de 10. Nós calculamos essa distância, que deu raiz quadrada de 2. Agora, nós temos que calcular essa distância CA ou AC, que tanto faz, tá? Não faz diferença fazer de distância CA ou distância AC. Então, distância CA é igual a raiz quadrada de x de A menos x de C. Opa, x de C, né? Tanto faz, tá, pessoal? Isso aí não vai alterar, não, né? Mas como eu coloquei aqui CA, eu vou seguir a ordem. Menos x de A ao quadrado, mais y de C, menos y de A ao quadrado, tá bom? Então, distância CA é igual a raiz quadrada, x de C, qual que é? 3 menos o x de A, que é 1, ao quadrado, mais y de C, 3 menos o y de A, que também é 1, ao quadrado. Então, distância CA é igual a 3 menos 1, 2 ao quadrado, mais 3 menos 1, 2 ao quadrado. Distância CA é igual a 2 ao quadrado é 4, mais 2 ao quadrado, que é 4. Distância CA é igual a raiz quadrada de 8, que é simplificado dá 2 raiz quadrada de 2. E agora, é isso que o exercício está pedindo? Não, ele quer o perímetro, né? Que é a soma de todos os lados. Então, vai ficar raiz quadrada de 10, né? Mais raiz quadrada de 2, mais 2 raiz quadrada de 2. Tem como simplificar essa soma? Tem. É como se fosse assim, um quadrado mais uma bolinha, mais duas bolinhas. Ou seja, o que tem raiz igual, você pode juntar, tá bom? Então, perímetro é igual a raiz quadrada de 10 mais 1 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, são 3 raiz quadrada de 2, certo?